Vou dar aqui uma pausa no trabalho, eu vou aproveitar para contar como eu consegui tirar meu visto americano em 4 dias, tá? E não é para bagunça que estamos aqui no meio da reforma. Enfim, foi o seguinte, dia 27 agora desse mês de março, entrei lá no site que faz o registro, né, que preenche o formulário com a ajuda do Now Vistos. Eu assisti o vídeo, como é que fazia, e fui seguindo passo a passo. Dá muito certo, tá? Pode procurar o passo a passo do Now Vistos, que realmente, assim, ajuda muito. Depois que eu preenchi, eu continuei pesquisando e verifiquei que muita gente consegue vaga, certo? As vagas mesmo, elas nem sei pra quando é que estão, acho que estão pro ano que vem, meio do ano que vem. Mas você consegue, se você ficar entrando lá, você consegue vaga de quem desmarcou, tá? Então, foi isso que eu fiz. Aí, geralmente abre vaga, disseram que é por volta da madrugada. E aí, meu namorado entrou lá de madrugada e realmente conseguiu uma vaga para o dia 29. Então eu só tinha o dia 28 para juntar todos os meus documentos. Então eu fui lá olhando passo a passo para ver tudo que eu precisava fazer. Então o que que eu levei, tá? Imposto de renda, eu levei um documento que a gente tem de posse dos bens lá que meu pai deixou quando ele faleceu para mim e para minhas irmãs. Minha olherite levei também. Não pode esquecer dos documentos impressos, tanto o do formulário quanto as coisas do agendamento. É uns que tem um código de barra, então todos esses você precisa levar. Agora, Brasília, preste atenção, não precisa de foto 5x5, porque eu saí desesperada atrás dessa foto e não me serviu de nada, tá? Então eles não pegam essa foto, eles vão tirar lá depois, mas enfim, voltando à documentação. Então você precisa ter todos os documentos que comprovem que você tem vínculos com o Brasil, tá? Todos os documentos que comprovam que você tem vínculo com o Brasil. Por exemplo, vínculo de trabalho. Aí eu levei uma folha que geralmente, quando você é contratado, tem todos os seus dados, enfim, ficha do seu emprego, que eu levei extratos de contas bancárias, das minhas contas. Acho que foi só isso. Aí no dia 29 eu fui para o Venâncio, tá? Pra tirar as digitais e tirar a foto. Lá é muito rápido, muito rápido. Lá é bem rápido mesmo. Então, a única coisa que você precisa levar é aqueles documentos, o formulário, o documento de agendamento, enfim, passaporte. E, enfim, é bem rápido, você vai lá, tira foto e vai embora, tranquilo. Agora, dia 30, que foi o dia do agendamento, o que aconteceu comigo? Primeiro, meu agendamento estava para 10 horas e eu cheguei umas 9, certo? Lá tem 4 filas. Uma fila das 8, uma das 9, uma das 10, uma das 11. Essas 3 últimas filas, tirando a das 8, elas ficam na sombra, né? Tem um todo, assim. A das 8 não tem. É muito sol, tá? Então, assim, recomendo que você vá com a roupa confortável, vá de tênis. Eu mesmo tava de salto, porque eu trabalhei depois. Então, assim, é um pouco tenso. Você não pode ir com relógio desse smartwatch, não pode. Eu recomendo que você não vá com relógio nenhum, certo? Não pode levar celular, tá? Deixa eu ver o que mais. Não pode entrar nem com garrafinha de água. Na porta tem um serviço pago, certo? Que não tem nada a ver com a embaixada, pra guardar essas coisas. Eu acho que é R$ 30 mochila e R$ 20 celular, enfim, essas coisas. Eu recomendo que ou você vá sem essas coisas, certo? Ou você peça carona pra alguém ir lá te levar, enfim, porque realmente, assim, não pode entrar, não tem nem conversa. Então eles vão chamando, né, por fila, por exemplo, eles começam 8, aí chamam o pessoal das 8, 8h15, 8h30, 8h45, 8 e 9 horas, e aí assim vai, chamando todo mundo. Depois disso, você passa pela sala da segurança, tá? Passou pela sala da segurança, aí você entra em outra fila pra... É um salão enorme, um salão assim gigantesco. E você fica lá esperando você ser chamado aí sim pra entrevista. O que acontece? Enquanto eu tava esperando na fila pra entrevista, você consegue ouvir quem já tá na fila. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu ouvi foi uma senhora que tava lá, sendo entrevistada, e aí perguntaram bem assim pra ela: você tem parente nos Estados Unidos? Aí ela respondeu. Eu não escutei o que ela respondeu, eu só consegui escutar o que o entrevistador estava perguntando. E o entrevistador falou assim: e por que ele entrou pelo México? Então, assim, o que eu digo
pra vocês, não mintam, porque eles sabem, tá? Assim, definitivamente, eles sabem de tudo. Então, não adianta ficar inventando coisas, sabe? Fala a verdade, porque se você não falar a verdade, eles vão te pegar de algum jeito. Então, essa senhora, eu acabei andando, né, e não consegui continuar ouvindo como é que se deu o desenrolar da história. Mas eu sei que não adianta mentir. Depois eu andei um pouquinho mais pra frente e fui chamada já pra um guichê. Enquanto eu tava esperando o meu atendimento, eu estava ouvindo o da frente, né? O da frente tinha uma senhora que a filha foi morar nos Estados Unidos e casou com um americano. Ela disse que estava indo visitar a filha, tá? Nessa dela ir visitar a filha, o pessoal começou a perguntar, tá, e ela tá legal lá? Ela falou, sim, ela casou com um americano. Aí eles perguntaram, tá, e o que que o americano faz? Né, ele é americano mesmo? Sim, o que que ele faz? Aí ela disse, acho que ele era garçom, enfim. E o pessoal da embaixada pediu os documentos da filha e os documentos dele. Então, assim, se você tiver essas situações excepcionais, tem que levar todos os documentos, porque se você não levar, nem adianta. Vocês vão perder dinheiro. Enfim, quando chegou na minha vez, eu achei que o rapaz foi muito simpático, tá? Muito simpático, porque algumas vezes eu vi vídeos de gente falando que eles foram muito grosseiros, tá? Eu não percebi isso, eu não vi ninguém sendo grosseiro lá. Mas enfim, ele me perguntou o que eu fazia, certo? Se eu era casada, pra que lugar eu ia. Ele perguntou também se eu trabalhava na empresa do meu namorado, eles perguntaram. Então, provavelmente, eles já sabem, né? Porque eles cruzam informações, com certeza. Então, se eu dissesse que não, aí eu já teria problema. Eles perguntaram também sobre minha família, certo? Eu respondi lá também, tranquilamente. E foi isso. Aí depois não pediram documento algum, não pediram documento algum. E pronto, você foi aprovado. E tranquilo. Então foi assim que aconteceu comigo. Foi tudo muito simples, foi tudo muito rápido. Mas se você ficar nervoso, se você não conseguir responder as coisas que eles perguntam com objetividade, certo? Aí complica mais pra você, tá? Então a questão é essa, a questão vai tranquilo, certo? Eu não vi ninguém, pelo menos no período que eu tava lá, recebendo um papelzinho rosa, ou de alguma forma veio o papelzinho rosa, que é quando você é negado, eu não vi. Então, pra você que tem vínculo no Brasil, pra você que tem, você trabalha, você tem seus documentos tudo certinho, enfim, vai na fé que vai dar certo. É isso, espero que as dicas tenham ajudado.